Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Arthur Azevedo, e vai falar sobre terapias alternativas, né, o foco do tema, né? Então, no movimento espírita, né, você tem muitas, né, apometria, cromoterapia, constelação familiar, tem a questão do charlatanismo quântico, hoje em dia está muito na moda, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões. Então, Arthur, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Satisfação toda minha, Eric, é o seu público, sempre muito interessado em estudar o espiritismo, interessado em realmente ter essa visão mais crítica, né, do que ocorre no movimento espírita, com essa tendência de querer trazer tudo para dentro do centro espírita, e o centro espírita não é o lugar para isso, né? Tem algumas coisas, algumas técnicas, algumas terapias que a gente pode até considerar válidas em um ou outro aspecto, algumas não têm qualquer tipo de amparo científico, outras vêm sendo estudadas. Isso vai depender muito, né? A gente não procura colocar tudo no mesmo balaio, né? A gente procura analisar uma a uma, baseado nos estudos que vêm sendo feitos por cada ciência, pelos especialistas daquelas áreas, né? Mas eu acho que o erro maior nisso tudo é a gente tornar o centro espírita algo meio indefinido, onde vira uma feira de terapias, né? Enquanto que o objetivo do centro espírita não é este. Inclusive, estamos estudando lá no canal, né? Nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita, o livro O Centro Espírita de Herculano Pires, onde ele nos fala justamente disso daí, né? Porque na medida que você fica trazendo, né, as chamadas novidades para dentro do centro, você tira ali a oportunidade das pessoas conhecerem o espiritismo, a proposta do espiritismo, que não é o tratar corpos, né? Pode-se, através da terapêutica espírita, do passe, da água fluidificada, realmente auxiliar nesses processos. Muitos têm desenvolvido as chamadas curas espirituais. Tivemos recentemente lá no Polêmica Espírita, programa do qual você, inclusive, já participou por 2 ou 3 oportunidades, o Sérgio Scherce, que é médico, então está desenvolvendo esse trabalho, está procurando aliar com a ciência, procurar aí mostrar à ciência qual é a proposta para que os cientistas, né, e os demais médicos possam analisar. Então, realmente, quando a proposta é séria, os indivíduos passam a ter essa visão mais aberta de exporem as suas propostas para a comunidade científica, contrariamente ao que ocorre na maioria das vezes, né? Que as pessoas adotam essas terapias, supostas terapias, que não têm embasamento em nada, quer dizer, não tem embasamento nem no espiritismo, nem na ciência, e começam a tirar as pessoas, né, por exemplo, do estudo do espiritismo, né, e tornando o centro espírita, como eu disse anteriormente, essa verdadeira salada, essa verdadeira feira, onde se experimenta de tudo, e o espiritismo vai cada vez mais, inclusive, perdendo espaço, né? O que parece que acontece, né, nessa nossa introdução que estamos fazendo aqui, é que esses centros querem atrair público, né? E aí, como eles mesmos não têm segurança no espiritismo, né, não têm o amor pelo espiritismo que deveriam ter, não têm a confiança, né, que deveriam ter, então eles começam a trazer isso, aquilo, com a intenção de atrair mais pessoas para o centro espírita, enquanto que a função, né, a nossa preocupação, melhor dizendo, não deva ser com a quantidade, mas com a qualidade, né, do serviço, entre aspas, prestado no centro espírita, que deva estar ligado à divulgação da doutrina espírita.
pode haver paralelamente o serviço social, né? No país que nós vivemos, isso é até bastante compreensível e tudo mais, porém, o centro espírita tem como principal função a divulgação do espiritismo, né? O desenvolvimento também da parte mediúnica, enfim, tudo isso compõe a proposta espírita. Convém a gente não trilhar um caminho demasiado heterodoxo para a gente não se perder em tantas propostas. Perfeito. Então, no movimento espírita atual existem várias, né? A gente pode citar apometria, cromoterapia, tem a questão do, entre aspas, física quântica, né? Tem a constelação familiar, tem muita terapia de vidas passadas. E eu já vi muitos materialistas, ateus, criticando, dizendo que o espiritismo promove pseudociência na sociedade, né? Porque teria muito disso em centros espíritas. Né? Então, começando pela apometria, né? O que a gente poderia falar um pouco mais especificamente sobre isso? Eu acho que em tudo há coisas que são aproveitáveis, né? E outras nem tanto. Inclusive, muitos anos atrás, né, lá em 2009, nós publicamos no nosso blog, né, um artigo chamado O que está por trás da apometria. Uma vez que a gente pôde perceber, né, já naquela época, né, que essa suposta técnica, né, vinha sendo muito utilizada por adeptos, né, do orientalismo proposto por Hercílio Mais através do suposto espírito Ramatiz, né? Houve essa aproximação, né, na década passada, onde a gente pôde perceber que boa parte dos médiuns de Ramatiz e os seus simpatizantes, né, eram adeptos aí da apometria, né? Figuras como Norberto Peixoto, Dalton Roque, o Wagner Borges, o Márcio Godinho, né, todos médiuns de Ramatiz, inclusive com a realização de congressos, né, de apometria. E o que a gente pôde perceber é que eles adotam, né, terminologias bem diversas, né, das que nós utilizamos, né, dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, e também, junto a isso, conceitos e crenças orientais, né? Lembrando que esse lado interessante da apometria seria justamente, segundo eles, né, dizem que fazem com grande sucesso, é a questão do que eles chamam de desdobramento consciente, né? E isso, acredito que valha, né, ser melhor investigado, já que esses indivíduos dizem se emancipar, né, do corpo físico e voltarem com todas as lembranças. Então, isso é algo interessante que, se bem estudado, se bem testado, pode realmente representar um avanço aí, um certo avanço no que tange algumas técnicas, né? E algumas também ações que nós, enquanto emancipados, podemos realizar nessa condição, né? Só que a questão aí da apometria realmente tem um lado que realmente não faz muito sentido se nós compararmos com o que nos ensina a doutrina espírita. Por exemplo, né, vamos citar alguns aqui. Segundo eles, o perdão, né, da parte dos adversários espirituais, que eles chamam de, né, adversários espirituais, ou mesmo os espíritos obsessores, né, com a utilização da técnica apométrica é quase instantâneo, o que é algo que nos assombra, né, porque por vezes, né, esses espíritos, né, chamados de espíritos obsessores, de perseguidores, eles não são assim tão facilmente convencidos, né, a mudarem de postura, né? Por isso que há o diálogo, né, com eles, para que eles
pouco a pouco vão deixando, né, de lado aqueles maus sentimentos, aqueles sentimentos de vingança e tudo mais, e a gente, né, como dialogador e, enfim, tantos outros sabem que não ocorrem de maneira assim tão instantânea, mas eles prometem isso. E aí eles dizem que quando ocorre esse perdão instantâneo, né, e esses espíritos são submetidos à técnica apométrica, eles são enviados à força para o magma incandescente da Terra, né, ou encapsulados em bólidos espaciais para fora do planeta e mesmo de nossa galáxia. Então, isso não tem nada a ver com a proposta espírita. No espiritismo não se tem essa ideia de expulsão dos espíritos, né? Mesmo que estejam mal intencionados, mas sim de real modificação, ou tentativa, pelo menos, de modificação dos seus pensamentos, das suas intenções. Né? Não tem nada disso de pegar o espírito e mandar para outra galáxia, para outro planeta, né? Ainda mais em bólidos espaciais, encapsulados em bólidos espaciais, coisa que me parece muito mais algo próximo à ficção científica, né? E também enviados à força para o magma incandescente da Terra. Nós bem sabemos, né, Eric, que os espíritos não estão submetidos à ação da matéria. O espírito ele passa pelo fogo, né, ou por altas temperaturas sem nada sofrer, assim como também passa por temperaturas muito baixas sem nada sofrer, né? Então é como se mandasse o espírito para o inferno, né? Porque é justamente nessa região do planeta que as pessoas imaginaram por muito tempo que fosse o inferno. Então é a repetição de certas crenças, né, que já não tem mais sentido, principalmente para nós espíritas. Segundo a apometria também, existe a incorporação de vários corpos, que seriam 7, né? Isso se aproxima muito da versão esotérica, da versão teosófica, hinduísta, né? Dos vários corpos astrais, né? Então, eles falam, né, que há a incorporação de vários corpos, de uma só personalidade, encarnada ou não, em vários médiuns, com doutrinação simultânea nas manifestações desses corpos. Então, é a divisibilidade do espírito, é algo até difícil da gente compreender, porque no espiritismo não existe essa ideia de vários corpos, e muito menos que eles possam se dividir e se manifestarem em vários médiuns. Então, é uma coisa completamente absurda, né? Outra questão que nos incomoda, e tem incomodado também outros confrades, e é interessante a gente mencionar o trabalho do Alexandre Fonseca, né? Ele escreveu um artigo muito interessante, né, que é o que é a apometria, né, deixa eu ver aqui, para o jornal, para a revista, aliás, melhor dizendo, para a revista Fidelidade Espírita, no trimestre, né, de julho, agosto e setembro de 2013. Depois disso, ele também andou publicando algumas coisas interessantes, né, sobre a apometria. Mas lá em 2009, nós tratamos essa mesma questão aqui, né, questões da apometria, e a gente, naquela oportunidade, falou que nessa ritualística apométrica existe a utilização de pirâmides, cristais, rituais, maneirismos, gestual exótico e terminologia que, ao nosso ver, é bastante esdrúxula e pseudocientífica, tais como salto quântico, spin, quer dizer, eles tiram da física, né, da física clássica e trazem para a terminologia apométrica, talvez para dar um ar assim de científico, né, de importante, enfim, é o que nos parece. Então, salto quântico, spin, despolarização de memória, campos magnéticos, força zeta, chips astrais, isso a gente já está vendo aí no movimento espírita muita gente falando desses chips astrais, porque esses chips astrais seriam utilizados pelos chamados magos negros,
né, que são espíritos devotados ao mal. Quer dizer, isso tem sido muito explorado, né, por líderes cientistas que adoram convencer pelo medo. Eles começam a dar a entender assim, olha, se vocês não fizerem o que eu estou dizendo, vocês vão ser vítimas desses magos negros. E os magos negros vão colocar esses chips nos perispírito de vocês, na mente de vocês, e vão controlá-los. Quer dizer, é algo muito assim fantasioso, né? É claro que a gente sabe, né, da existência de espíritos devotados ao mal, muito ainda né, voltados, né, para as mais pérfidas paixões e mais pérfidos sentimentos. Isso realmente, né, para quem lida com reunião mediúnica, sabe da existência deles, eles se manifestam e tudo mais. Mas eu acho que o pessoal começa, então, a fantasiar demais, né? E aí a coisa fica até sem credibilidade, né? Perde até a credibilidade. Então, os tais dos chips astrais, como eu disse, vêm sendo muito explorados. Outra expressão, potência quadrática, né? É até engraçado. Contagem em português ou em grego. Que diferença faz você fazer uma contagem 10, 9, 8, 7, 6, 5 em português ou em grego? Isso não faz a menor diferença, né? E a própria contagem em si, ela é feita com o objetivo de se realizar os tais pulsos energéticos, com a finalidade de meio que hipnotizar os espíritos, né? Então, isso tudo, pessoal, é feito com a intenção de dar a essa técnica um ar de sofisticação e inovação. Também podemos mencionar, né, já até mencionamos isso, a crença, né, na existência de implantes e chips no perispírito das pessoas, né, por partes desses chamados magos negros, que a gente entende como sendo espíritos obsessores, né, e que, segundo eles, só a técnica apométrica é capaz de extirpar esses chips. Quer dizer, então você substitui, né, algo que deva ser feito de dentro para fora, quer dizer, com amor, né, procurando, claro, né, o amor junto com uma certa técnica. A gente sabe também que no diálogo com os espíritos existe uma certa estratégia, uma estratégia pode ser utilizada para o convencimento daquele espírito, mas se não for feita com amor, for feita só com a estratégia, ou até isso não vai funcionar, né? A gente sabe que para a gente convencer esses espíritos, a gente tem que ter uma certa ascendência moral. E se nós fizermos apenas com a utilização de técnicas, eles vão logo se aperceber, né, de que estamos empregando apenas uma coisa, né, assim, meio que artificial, né, que não vai atingir o âmago, né, daquele espírito. Então, é muito tecnicismo para algo que também tem que contar ali com boa dose de compaixão, com boa dose, né, de caridade para com aquele espírito ainda devotado ao mal, né? Então, o que a gente pode notar, né, é que o quanto que é lamentável, né, quando a razão, quando a fé racional, que é tão incentivada pelos espíritos superiores, acaba cedendo espaço para esse misticismo. Existe até, sim, a boa intenção, eu acho que a questão aí do desdobramento ou emancipação da alma pode ser melhor utilizada, melhor empregada, pode ser, inclusive, né, um avanço aí dentro das reuniões mediúnicas, né? Temos que verificar se é mesmo ou não, mas todo esse exotismo, né, também tem a questão de empregar como é que é o nome disso? Estalar de dedos, né? O estalar de dedos como se isso fosse ter algum efeito sobre os espíritos. Então, é a velha ideia, né, e errônea de que sinais, de que gestos
possam ter algum efeito sobre os espíritos, né? Coisa que nós não encontramos em nenhum momento em obras da doutrina espírita, especialmente o Livro dos Médiuns, né? Então, a gente sempre diz, né, que a doutrina espírita, bem estudada e compreendida, é realmente um antídoto seguro contra essas tentativas aí de deturpação, inclusive, no trato com os espíritos, né? Então, e também chamamos a atenção, né, pro texto do nosso confrade, né, que mencionamos há pouco, e também existe até na própria revista, né, além do artigo do Alexandre Fonseca, um artigo do próprio Divaldo Franco, né, se colocando também bastante assim em oposição, né, a essa técnica, né? Ele diz o seguinte, né, mais para o final: não temos nada contra a apometria, as correntes mentomagnéticas, aquelas outras de nomes muito esdrúxulos e pseudocientíficos, mas como espíritas nós devemos cuidar da proposta espírita. Quer dizer, o que ele está dizendo é que a apometria pode ser utilizada, mas fora do espiritismo, né? Pode ser respeitável, mas fora do ambiente espírita. E diz o seguinte, que na minha condição de espírita, exercendo a mediunidade por mais de 60 anos, os resultados têm sido todos colhidos na árvore do amor e da caridade, e a nossa mentalidade espírita não admite ritual, gestual, gritaria, nem determinados comportamentos, né? Essa é uma entrevista transcrita, né, que saiu nessa revista, né, a mesma que consta o artigo do Alexandre Fonseca, do programa Presença Espírita na Rádio Boa Nova, né, em agosto de 2011. Tá? E nessa mesma revista, quem puder ler também, tem um artigo, como eu falei, do Alexandre da Fonseca, intitulado O que é a apometria e diferenças entre ela e o espiritismo. Ele fala basicamente disso que nós dissemos, né, de maneira bem sucinta, os conceitos esotéricos, o trato com sofredores encarnados, as técnicas baseadas em práticas materiais, né, como nós apontamos, como se tivesse algum efeito sobre os espíritos. O que mais? Deixa eu ver aqui os tópicos. Basicamente isso daí. E ele, como físico, né, que é de profissão, professor dessa área, pôde identificar ali a existência de vários conceitos científicos mal empregados, né, e muitos que não têm nada a ver com a questão espiritual. Então, sobre a apometria, é isso que a gente poderia dizer. Perfeito. E você falou bem, né? O próprio termo, na verdade, de desdobramento, ele não é usado na obra de Kardec, né? Kardec fala da emancipação da alma, né? Mas mesmo assim, você não... Tem outras vertentes também que usam muito isso, como o Valdo Vieira, né? Com cienciologia. Isso aí. Projeciologia. Exatamente. E você não tem nem como determinar, né? Kardec diz isso, né? Você não tem como determinar, ter certeza de que seu espírito, quando você dormir, vai para onde você está pensando, né? Porque a gente pode pensar em estado de emancipação, nosso pensamento pode mudar, né? Porque a gente está menos influenciado pela matéria. Então, você não tem nem essa garantia, né? Exatamente. Então, e ainda mais essa ficção científica toda de chip, isso aí é bobagem, né? E eu vejo que isso é muito mais utilizado por orientalistas e até pela Umbanda do que pelo Espiritismo, né? Mas o Espiritismo leva a culpa por isso, né? Mais do que a Umbanda, porque a Umbanda, como ela é uma religião afro, as pessoas têm medo de criticar hoje em dia porque é politicamente correto, né? Mas aí cai tudo na conta do Espiritismo. Enfim. Verdade. E
E realmente não tem relação com apometria, não tem relação com o espiritismo, como outras, como a gente falou, né? Cromoterapia, constelação familiar, essa questão quântica, né? Cromoterapia, a gente poderia dizer, né, que tem até um certo efeito psicológico, né? A gente sabe que psicologicamente a gente pode ser influenciado para um ambiente onde haja o predomínio de uma cor ou outra, né? A cor vermelha excita os sentidos, enquanto um azul ou um azul claro teria o efeito de acalmar. Isso tudo realmente parece fazer muito sentido, mas não que as cores em si ou por si só tenham algum efeito, né? Mais um efeito sugestivo do que terapêutico. Eu acho que eles erram aí, né? Que a aplicação de uma determinada cor sobre o nosso corpo, e aí teriam alguma interação sobre o perispírito. Então, novamente, né, na cromoterapia, né, a gente falou, cada caso é um caso, né? Cada técnica é uma, eles têm essa questão de achar que essas cores possam curar doenças ou ter um efeito sobre o nosso corpo espiritual, o que também não faz o menor sentido, segundo o espiritismo, já que esse corpo é composto, né, de um fluido de uma natureza bastante quintessenciada, né, que não recebe as impressões do mundo físico, por mais que sutil que seja, como uma luz, né? Então, tanto é que se fosse assim, os espíritos não enxergariam no escuro, né? Eles não adentrariam lugares escuros porque eles não enxergariam. Então, vejam, né, que novamente é a má compreensão daquilo que o próprio espiritismo ensina em relação à interação nossa com os espíritos e dos espíritos com o mundo material, né? Agora, você citou aí a questão dessa terapia aí, né, qual que é o nome mesmo, que agora eu esqueci? Você citou aí? Constelação familiar? Exatamente, constelação familiar. Isso realmente tem sido motivo de muita preocupação, né? Primeiro porque não tem qualquer embasamento, né? Nem na ciência como um todo e nem correlação com a psicologia. Inclusive, os conselhos ou Conselho de Psicologia tem lutado, né, contrariamente à adoção dessa técnica, digamos assim, né, que vem se disseminando, inclusive, dentro do próprio judiciário. Em alguns estados ele começou a ser utilizado, mas depois da intervenção, né, do apelo por parte da classe dos psicólogos, alguns estados têm deixado de ser utilizado isso daí. Inclusive, o seu próprio autor intelectual tem um passado muito estranho, né, algo assim muito, chega até a ser assustador, com ideias bastante estapafúrdias, né, diziam que eram simpatizantes do nazismo, e parece que é verdade, né, e em que há ali, né, segundo os críticos, há ali espaço, inclusive, se dá espaço nessa teoria adotada para a consumação de práticas incestuosas. Chega a dizer que, por exemplo, quando um homem, né, no caso, o marido, né, tem relações sexuais com uma filha, a culpa, inclusive, não recai sobre ele, recai sobre a esposa, que deixou de lhe oferecer carinho suficiente, ele foi procurar esse carinho na filha. Veja que isso é absurdo. Então, a gente está vendo espíritas novamente, né? Não todos, óbvio, né? Mas caindo, né, no canto da sereia dessas técnicas pseudocientíficas, cujos autores não têm comprometimento nenhum com compromisso mínimo algum, até mesmo
com as mais básicas regras sociais, né? Então, é aquela coisa, as pessoas acham que quando algo se propõe a ajudar, aquilo por si só é bom. Isto é falso. Tá? Por vezes, a intenção das pessoas pode ser boa, mas aquela técnica ou aquele conjunto de ideias é perniciosa. Né? Então, a gente não pode apenas focar na intenção. Como já diz o ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Você tem que avaliar se aquela técnica ou aquela terapêutica efetivamente ajuda as pessoas ou até atrapalha. É o caso, né, disso daí. Né? Que inclusive, tem prejudicado, muitas pessoas têm ido aí à mídia, têm dado depoimentos que depois que foram empregadas essas técnicas, elas pioraram, elas tiveram até instintos suicidas, piorou a relação dela com os familiares, enfim, não colaborou em nada. Né? E o próprio Conselho de Psicologia, né, melhor do que ninguém, né, tem se colocado contrário a essa suposta terapêutica da constelação familiar. Isso tem sido trazido também para dentro do centro espírita e defendido por espíritas até bastante conhecidos. Né? Então, nós vemos isso com grande preocupação. Quem quiser se aprofundar melhor, né, podem procurar aí no YouTube, né, vários profissionais da área de psicologia explicando mais tecnicamente, né, todos os pontos negativos da constelação familiar, e são muitos deles aterradores. Não é coisa pouca, não, né? É algo realmente aterrador e muito preocupante. Então, falamos da apometria, falamos da constelação familiar, cristalterapia. O que temos mais, Eric? São tantas, né? Exatamente. Física quântica, né? Você falou da física quântica? Sim, também. Isso aí também está muito na moda hoje em dia, né? Quer dizer, o que a gente percebe aí também é algo chega a ser engraçado, porque são pessoas que não entendem nada, elas não sabem o que é a física quântica. A física quântica tem entrado de gaiata nisso, né? Os teóricos da física quântica jamais disseram o que as pessoas têm espalhado por aí como sendo física quântica. A física quântica está sendo assim, né, como você falou, um modismo que explica tudo, sendo que não tem nada a ver com a questão de espiritualidade, não tem absolutamente nada. A Fernanda Linhares está brincando aí, tudo é quântico. Quer dizer, por quê? Eles enchem a bola com esse termo quântico porque dá esse ar científico a algo que não tem nada de científico, não tem nada. Então, veja que esses exploradores da boa-fé alheia gostam de pegar, importar em termos de ciências que eles não conhecem bem, né, para convencer os incautos de que aquilo tem alguma fundamentação. Né? Então, isso é muito triste a gente ver dentro do Espiritismo, é por isso que Kardec disse o seguinte, que a nossa parceria, a parceria do Espiritismo, a união do Espiritismo deveria ser com a ciência, mas a ciência bem fundamentada, feita realmente por especialistas nas mais variadas áreas, desenvolvida pelos especialistas nas mais variadas áreas. Né? E não essa pseudociência, né, que tem invadido aí, enfim, não só o movimento espírita, né, mas o espírita tem os espíritas incautos, né, os exaltados, né, têm essa mania de querer trazer tudo para dentro da casa espírita, como nós dissemos no início, né, a título de caridade. Só que a caridade sem racionalidade
pode levar, inclusive, a vários desastres. Inclusive, né, tem até uma passagem de um livro antigo, até do Chico Xavier mesmo, que traz uma ideia bem interessante sobre isso, né, de que uma pessoa, ele conta isso no livro, que uma pessoa resolveu um dia colocar a caridade em prática e se devotou a fazer, a despender algumas horas do dia a um hospital. Ela se voluntariou para ajudar no hospital. E aí estava ela passando, né, pelo corredor do hospital, deslocando-se de um ponto a outro, e ouviu gemidos, né? Uma pessoa gemendo, ela foi procurando de sala em sala e encontrou lá um paciente gemendo e perguntou: meu irmão, né, com todo o amor do mundo, com toda a boa vontade do mundo, o que você precisa? Por que você está sentindo alguma dor? E a pessoa com muita dificuldade falou, né, disse que queria água, né? Com pouco esforço, eu quero água, eu quero água. E a pessoa, né, na mesma hora, foi lá, buscou um copo d'água e deu a água para o paciente. E ela saiu de lá toda feliz e contente. Poxa, pude ajudar, né? O paciente estava lá com muita sede, não tinha ninguém para atender o pobre, coitado. Tudo bem. Foi para casa, voltou e foi atrás do tal paciente, né? Lembrou lá do nome do paciente e perguntou para a enfermeira: onde foi para lá o fulano, aquele paciente que estava na sala tal? Aí ele morreu ontem. Morreu ontem, mas por quê? Eu cheguei até a ajudar, dei água para ele. Aí a enfermeira: então foi você. Pois é, ele tinha acabado de passar por uma cirurgia e não podia beber água. Então eu achei muito interessante essa história, que pode ser até folclórica, mas nos ensina muito que não basta boa vontade. Às vezes aquilo que você está oferecendo não é o que a pessoa precisa. E às vezes é até algo de errado que você está fazendo, achando que está ajudando. Então a gente tem que começar, nós todos, tem que começar a ter esse discernimento das coisas. Não é porque algo se apresenta como bom que necessário vai ser bom. Todos nós sabemos que água é maravilhoso, é importante para a saúde, para tudo. Mas em determinados momentos, como esse, a água acabou ocasionando a morte do paciente. Perfeito. E sobre essa questão da física quântica, você falou bem, né? Normalmente quem fala de física quântica, a maioria que quer misturar as coisas não entende, né? Só a matemática que você precisa avançada, a pessoa não sabe nem fazer um cálculo básico e quer falar algo que precisa de matemática avançada, que às vezes nem pós-doc em física compreende totalmente, e a pessoa quer. Então é algo que trata da matéria, física quântica, né? Não trata do espírito, né? Então não tem relação nenhuma, né? É algo exatamente falso nessa relação. Uhum. E como você falou, né? O espiritismo, ele tem um objetivo, o centro espiritual tem o objetivo de tratar a alma, né? Vamos dizer assim, não somente o corpo, né? Então, você pode querer ter terapias alternativas em outros locais, mas não necessariamente é o local adequado ali, né? Para colocar, né? Recentemente, o Franzolin, ele fez uma pesquisa sobre o espiritismo pelo mundo, ele viu que muitos países usam outras terapias alternativas, não só crometria, cromoterapia, mas também meditação, né? Coisas assim. Então, se torna um espaço de cura, em vez de se tornar um espaço para compreender, né, o espiritismo, a consolação pela razão, se passa a ser um espaço apenas para preocupação de cura material do corpo, né? Não com realmente compreender o espiritismo. E há várias mensagens, né, de espíritos lúcidos, né, mais assim, em termos atuais, dizendo justamente isso.
né, que o espiritismo não se presta à cura de corpos, que inclusive ele se presta à cura do espírito, que é onde jaz, né, a origem de boa parte dos problemas que nós temos, que vão se refletir no organismo, né? Nós temos aí medicina psicossomática mostrando que o nosso estado mental, né, as nossas emoções se refletem no nosso organismo. Então, há uma série de doenças, não todas, óbvio, né, que são justamente de origem mental, né, da nossa postura em relação às nossas emoções em desequilíbrio, aos nossos valores em desequilíbrio, aos nossos hábitos, né, que vão prejudicar o nosso organismo. Então, o espiritismo ele atua como algo que vai prevenir, né, todos esses problemas, né? Se a pessoa realmente se dedicar a controlar as suas emoções, controlar os seus hábitos, sempre procurando fazer essa higiene espiritual e física, ela possivelmente vai ter uma vida saudável, né? E só vai adoecer realmente quando tiver o corpo já demonstrando, né, estar já consumido aí pela própria ação do tempo. Claro que tem essa questão genética, né, o que nós herdamos geneticamente, mas também, por outro lado, especialistas hoje em dia já dizem que a genética ela não é algo que necessariamente vai se apresentar, quer dizer, as doenças genéticas não necessariamente têm que se apresentar. Isso também vai depender muito dos nossos hábitos, da nossa conduta, dos nossos pensamentos, né? Então, já a genética não determina 100%, por exemplo, das doenças que a pessoa vai ter. Por vezes são as nossas emoções, os nossos hábitos que acabam fazendo com que essas tendências genéticas se apresentem, causando, assim, as doenças, né? Então, o espiritismo, bem compreendido, através, né, que faculta a transformação moral, é realmente algo que vai prevenir, ele serve como algo que vai prevenir uma série de doenças, tanto as doenças somáticas, né, do corpo, como também as doenças mentais. Ao contrário, né, do que o espiritismo foi acusado na época de Kardec, como sendo uma espécie de fábrica de loucos, que ia ficar todo mundo maluco, né? Muito pelo contrário. Se bem compreendido, bem estudado e principalmente saindo da teoria para a prática, né, sendo bem praticado, né, faculta aí aquilo que nós poderíamos chamar de saúde integral, né, onde espírito e matéria conseguem agir de maneira equilibrada até a chegada à morte, né, do corpo físico, que obviamente é perecível e disso realmente não temos como escapar. Eu tava pensando aqui em mais terapias e me veio duas questões, né? A primeira, terapia de vidas passadas também é bastante comum, e cirurgias espirituais, né? Até teve o caso do João de Deus, né? Não era espírita, mas muitos espíritas iam, falavam, né? E ele fazia cirurgias reais, às vezes até, né? Dr. Fritz, tudo isso. Isso é bem comum, né? Então, você tem também algum comentário sobre isso? Nós tivemos essa entrevista que eu achei muito interessante, né, com o Sérgio Scherzi, em que ele diz que concorda, né, e adota justamente isso que nós estamos aqui falando, que é a postura do espiritismo, que o objetivo não se trata aí de curar corpos, né? Porém, segundo ele, né, há algumas oportunidades onde há uma intervenção benéfica do espírito, né, em favor do paciente, e que ele não
de maneira alguma, desautoriza a pessoa ou autoriza a pessoa a interromper o tratamento médico. E que ele vem fazendo certas experimentações junto à classe médica. Vamos ver, né? Existe até um livro que ele publicou, onde ele cataloga, né, e demonstra esses casos, mostra o antes e o depois. Então, isso é algo, né, que o Espiritismo certamente tem uma contribuição no sentido do seu norteamento, e, né, nós sabemos realmente, né, que houve casos onde as pessoas saíram de lá bem melhores do que entraram. Agora, tem que ter uma ética, né? Nós até perguntamos para ele como é que isso é realizado, né? Haja vista aí o desgaste sofrido em função desse escândalo com João de Deus, né? Que, como você bem lembrou, nem espírita era, mas as pessoas colocam tudo aí na conta do espiritismo. E ele falou que é tudo feito muito às claras, sem nada que se aproxime do que ocorreu naquele caso, com entrevistas feitas somente com o médium em lugares fechados, que é tudo feito à mostra. Inclusive, ele chama médicos para assistirem isso daí, né? E os médicos, segundo ele, têm realmente saído bastante impressionados, fazem um acompanhamento depois. Então, isso é algo que exige realmente todo um cuidado, um acompanhamento da classe científica, né, feito da maneira mais ética e transparente possível. Nós, particularmente, né, nós não vemos isso como algo condenável a prioristicamente, mas que existe possa haver um espaço para isso, desde que seguido alguns critérios bastante seguros, né, com o acompanhamento de profissionais da área. Nós sabemos que existe a mediunidade curadora, isso tudo está dentro de um espectro que o Espiritismo, né, através das obras de Allan Kardec, já mencionava ser possível, né? Agora, como que isso é conduzido realmente faz toda a diferença, né? Como eu disse anteriormente, com o acompanhamento para que não vire uma grande panaceia, né? Onde as pessoas entrem lá com a ideia de que vão ser necessariamente curadas. Ele, inclusive, nos disse lá nessa oportunidade que estatisticamente, né, são poucos os pacientes que apresentam alguma melhora, mas que, em alguns casos, a melhora se deu e de uma maneira bastante impressionante. Então, a gente vê que tem várias questões envolvidas aí, né? Cada caso realmente deva ser considerado um caso, não existe um caso igual ao outro. As doenças, os estágios dessas enfermidades são os mais variados, né, das pessoas que vão lá, que acorrem àquele lugar. Segundo ele falou, algumas pessoas estariam mais predispostas a terem um tratamento bem sucedido e outras não, né? Então, percebam que isso não está sendo apresentado como uma panaceia, não está sendo apresentado como algo que vai ter resultado para todos. Então, isso realmente é muito importante. E também outro detalhe, né, que lá eles não têm se utilizado de nenhum instrumento cortante. Segundo ele, isso talvez tenha sido importante em determinada época, na época do Arigó, né, para chamar a atenção da classe científica. Hoje ele crê que isso é algo completamente ultrapassado e eles lá não se utilizam de nenhum instrumento cortante. Inclusive nos convidou, né, a mim e ao Paulo e aos espíritas em geral para que façam lá uma visita na cidade de São José do Rio Preto, se não me engano, para, enfim, observarem os trabalhos. Então, vamos ver, né? Não estamos condenando, mas também não estamos chancelando, mas também não estamos condenando, porque é algo que está ainda em estudos, em desenvolvimento. Aqui no Rio tem bastante o Lar Frei Luiz, né? Uhum. Sim. Realmente, assim, a questão da cura, você tem Kardec, né? O magnetismo, que veio do Mesmer, a mediunidade de cura. Agora, você
Não é uma questão que dependa de instrumentos materiais, né? Até arriscado uma infecção, enfim. Não é algo que dependa disso, né? É uma cura fluídica, né? Sim. Não é que tem órgãos espirituais ali e você precisa de uma cirurgia física para mexer nos órgãos do perispírito, qualquer coisa do tipo. Né? Agora, sobre o que eu falei sobre terapia de vidas passadas, a única coisa que me incomoda, uma coisa que me incomoda é só a questão da comprovação, né? Porque a pessoa você coloca a pessoa ali em hipnose, a pessoa tem o transe, tem a lembrança, né? Mas você vai ver até o trabalho do Ian Stevenson, ele tinha um critério muito rigoroso para saber, né? Porque tem a questão também, pode ser uma imaginação, não tem como... Sim, uma mente superexcitada, coisas que a pessoa vivenciou e mistura com outras memórias, né? Realmente. Eu acredito que profissionais sérios, né? Não... o Tupiara, boa lembrança aí da Fernanda, né? O Tupiara aqui no Rio de Janeiro. E o que eu sei, né, é que os profissionais sérios não submetem qualquer pessoa a essa terapia, né, a TVP, terapia de vidas passadas, né? Realmente tem que ter alguma coisa ali que não conseguiu ser curado ou ser resolvido, né, com o uso das técnicas clássicas, né, da psicologia ou da psiquiatria, né? Então, por exemplo, a questão de traumas, né? Por exemplo, alguém que tem um medo muito grande, por exemplo, sei lá, do mar, sem que ela nunca tenha experimentado nenhum trauma nesta existência com o mar, ou medo, enfim, algum outro tipo de temor, de medo muito que paralisa a pessoa, que a prejudica no seu dia a dia de alguma maneira. E aí sim, eles, né, começam aí com o tratamento e às vezes nem chegam, né, a acessar essas lembranças de vidas anteriores. Elas param, às vezes, no útero mesmo, ou param na infância, porque nós não lembramos de tudo que ocorre ou que ocorreu na nossa infância, né? Então, o que a gente tem visto a partir do depoimento de especialistas é isso, que eles não necessariamente precisam acessar memórias de vivências anteriores, uma vez que, na grande parte das vezes, o problema reside nesta mesma vida, né? Mas há sim, né? Eles, por outro lado, dizem que há sim questões que advêm de fatos ocorridos em encarnações anteriores e acabam afetando, né, a vivência daquela pessoa na presente encarnação. O problema está no exagero, né? Na pessoa chegar lá, eu quero fazer uma regressão apenas por uma mera curiosidade. Isso realmente, acredito, não deva ser algo muito positivo, né? Porque a gente pode se deparar com lembranças nada agradáveis que podem até, como dissemos anteriormente, mais prejudicar do que ajudar, né? Porque, de maneira geral, se nós temos essa questão do esquecimento, existe uma razão para isso. Claro que aí existem as exceções, mas nunca tratar a regra como uma exceção, né? Sim. E, obviamente, fazer uma terapia dessa dentro do centro espírita também não tem nada a ver, né? O espiritismo aceita a reencarnação, mas não deve se tornar nenhum consultório de TVP. E além disso que eu falei, né? Como é que você vai ter certeza se é realmente a vida passada da pessoa ou se a pessoa tá imaginando, né? Não tem uma... Sim. A não ser que tenha uma comprovação de fato. Mesmo que a pessoa tenha melhorado, você não tem como saber se a pessoa melhorou por uma questão psicológica ou realmente era a vida passada da pessoa. Então, isso que eu me questiono, qual o critério de comprovação
né? Como separar a imaginação da realidade, né? Mas falando, se tratando de uma vida passada. Enfim, como eu falei, tem esse caso do Ian Stevenson, mas ele tinha um rigor, né, para provar mesmo. Sim. Ele anotava tudo e ia atrás, né? Para ver se aquela informação batia realmente, se corroborava o que estava lá, né? Que foi dito pelo indivíduo em transe hipnótico. A Mônica comenta: boa noite. Vocês não acham que o magnetismo que Mesmer trouxe foi uma época onde a medicina era uma carnificina? Nos dias de hoje, a medicina evoluiu muito. Creio que não cabe esse tipo de método. Não, na época do Mesmer realmente tinha sangria, né? Tinha métodos, mas essencialmente o magnetismo, o espiritismo incorporou, né? É claro que tem aquela questão da gênese, né? Magnetismo espiritual, humano e semi. Os espíritos eles fazem o magnetismo junto com os espíritos, com a prece, né? Não depende de técnicas, não depende do movimento com a mão especificamente, de técnicas desse tipo, mas o que dá a qualidade dos fluidos ao pensamento. Mas o trabalho de Mesmer trouxe muitas coisas que depois o espiritismo, o fluido cósmico universal, né? Aliás, uma outra coisa que o Kardec cita na obra dele, que aparece muito, é Hahnemann, né? Que também é uma polêmica, mas Hahnemann aparece muito aparece no Livro dos Espíritos, Hahnemann, e na Revista Espírita, né? Inclusive, um dos motivos do espiritismo ter sido proibido depois da proclamação da República era que tinha muito envolvimento com médiums receitistas, né, sonâmbulos. Homeopatia. Né? Então, mas eu acho que aí é um caso diferente de outros. A homeopatia realmente ainda é algo bastante controverso no meio científico, né? Uns aceitam, outros não. Ela vem até perdendo, né, nos últimos tempos, status, né, em alguns países. No Brasil ainda é bastante aceito, né? Os médicos homeopatas são aceitos nos conselhos de medicina, os cursos são dados, mas a Inglaterra, por exemplo, o Conselho de Medicina de lá já não aceita mais a homeopatia como sendo uma especialidade médica. Então, é algo que, né, realmente só o tempo vai dizer, né, se vai continuar sendo aceito ou se vai desaparecer. Tem uma fitoterapia, né, bastante interessante, bastante adotada em alguns centros, né, centros espíritas, também centros de Umbanda. Também está cercada da mesma polêmica, né? Alguns aceitam, outros não. E a Fernanda comenta que da pomada vovó Pedro, né? Eu já ouvi falar bastante disso, mas eu não me aprofundei. Então é importante trazer realmente esses esclarecimentos, porque atualmente, né, tem muitos ateus, materialistas, usando isso para atacar o espiritismo, né, de que o espiritismo promoveria pseudociência, terapias alternativas. Tem até um artigo da Natália Pasternak, tem aquele canal que agora o canal Neoateu, que traz vários ex-espíritas, ex-umbanda. Ele fala isso, que o espiritismo promove, né, e supostamente exercício legal da medicina, qualquer coisa do tipo, né? Então é importante trazer esses esclarecimentos, né, sobre a diferenciação, o que é uma coisa, o que é outra, né? Essas questões todas. Um tempo atrás a gente escreveu também um artigo
onde nós podemos comentar sobre uma mensagem de Viana de Carvalho, em que ele fala disso tudo, né, que nós estamos falando aqui e tudo mais. Eu fiz o seguinte comentário. Como alguns exemplos de práticas orientalistas e ecletistas dentro das casas espíritas, podemos citar o uso de terminologia estranha ao espiritismo, principalmente originária do hinduísmo, karma, dharma, mundo astral, corpos astrais, etc., mantras e meditação transcendental, que você inclusive citou aí rapidamente, também outras práticas do tipo separação do salão da palestra em lado dos homens e lado das mulheres, uso de símbolos, amuletos e talismãs próprios do esoterismo, como cristais, pedras, incensos, etc., ditos capazes de atrair boas energias, terapias exóticas, exaltação a gurus, estímulo ostensivo ao vegetarianismo, quer dizer, a ideia de que você não pode ser uma boa pessoa, ou você não pode ser um bom espírita se você não for vegetariano, o que, na verdade, deve ser algo de foro íntimo, né, que não determina a dita evolução espiritual de alguém, né? E aí, o Viana de Carvalho diz o seguinte, que o centro espírita é um lugar de reequilíbrio, de harmonia, e é também hospital de almas, no qual terapias especializadas, e aí ele cita os passes, a água fluidificada, a oração, a desobsessão e a iluminação de consciências, facultem a saúde do corpo, da mente e do espírito, emulando o paciente ao avanço, à vitória sobre si mesmo, sobre as paixões primitivas que nele predominam. Que o centro espírita não pode ser confundido, porém, com nosocômios, casas de saúde, clínicas médicas e semelhantes, competindo com as mesmas, portadoras de bases acadêmicas, pois que desvirtuaria a sua finalidade essencial, passando a conflitar com as entidades especializadas no mistério, as quais deve auxiliar e não produzir perturbação. No seu ambiente não há lugar para exibicionismo de natureza alguma que faça recordar os palcos do mundo, nos quais se projetam os conflitos do ego humano e as lutas características das naturais promoções competitivas do ser. E finaliza dizendo: tampouco pode agasalhar ou dar curso às inovações que ressumam do orientalismo ancestral ou das terapias alternativas atuais, desfigurando-lhe, entorpecendo-lhe a finalidade superior. Então veja que até os espíritos, e Viana de Carvalho, que foi, enquanto encarnado, alguém que propugnava pela coerência doutrinária, né? Eles vêm aí se manifestando contrariamente a isso, né? Isso tudo que nós estamos aqui tratando na noite de hoje. Perfeito. Eu só queria agora, né, perguntar, não mudando muito de assunto, mas tem ligação. Você tem falado bastante no seu canal sobre a questão da mediunidade, como distinguir a mediunidade da falso, do falso médium, falso mentores, ou o falso Kardec, né? Sim. Você tem um trabalho também muito de pesquisa daquele mentor indiano, se não me engano, que se colocava como Deus. O Sai Baba. Uhum. Então, se você pudesse falar um pouco sobre esse trabalho, né, e como tem aqui tem também uma pessoa que faz o trabalho desse, que é o Guilherme Velho. Sim. Se não me engano. O Guilherme Velho é mais em relação às chamadas mensagens consoladoras, né? Que também, né, acaba citando e servindo de base crítica para os falsos médiuns, né? Porque eles atuam em várias áreas diferentes, né? Então, existem os falsos médiuns das mensagens consoladoras,
E o que nós temos aí chamado a atenção são os falsos médiuns que têm proposto, né, uma série de modificações, inclusive, das propostas do Espiritismo, de princípios do Espiritismo, que nós achamos igualmente perigoso, né, esse tipo de postura, se autodeclarando avatares também, né, enviados de Deus, verdadeiros missionários de primeira grandeza, recebendo tudo quanto é espírito, né, desde espíritos mais voltados para a crença umbandista, como extraterrestres, espíritos também associados ao espiritismo, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, né, enfim, tentando com isso atrair a atenção dos espiritualistas em geral. Por quê? Porque eles sabem que, dentro do movimento espírita, eles possivelmente não atrairiam tanta gente. Então, eles fazem essa miscelânea toda, atraindo os simpatizantes da ufologia, os umbandistas, os candomblecistas e os espíritas desavisados, né, para assistirem o seu canal e apoiarem, né, toda essa iniciativa. Então, o que nós temos feito? Nós temos alertado, apontado os desvios principiológicos que são ali cometidos, por vezes notando que há ali uma mera teatralização, quer dizer, o indivíduo se fazendo passar por médium, e isso tem, inclusive, vem sendo detectado, inclusive, por outros indivíduos, outros divulgadores de outros movimentos religiosos. No fim de semana passado, nós colocamos no ar um vídeo onde diversos apômetras, diversos umbandistas e também espíritas, né, apontaram uma série de contradições, de erros, né, na manifestação desse indivíduo que, né, assim, para piorar ainda mais a situação, se declarou ou se declara a reencarnação, né, de Allan Kardec, né? Então, isso nos realmente acendeu o alerta. Porque imagine que amanhã ou depois esse indivíduo promove um escândalo que vá atingir, por exemplo, os jornais, né? E o que os jornalistas vão dizer? Indivíduo que se diz reencarnação de Allan Kardec fez isso, isso e aquilo. Então, vejam que o objetivo desses indivíduos, encarnados ou desencarnados, é atingir o espiritismo. Eles não escolheram, por exemplo, ser algum baluarte da Umbanda ou algum baluarte da apometria. Não, eles escolheram Allan Kardec. Né? Porque é justamente o espiritismo que tem mais, assim, possibilidade de desmascarar o indivíduo como esse. Então, ele, para se atribuir uma autoridade acima do espiritismo e dos espíritas, se diz a reencarnação de Allan Kardec trazendo novidades. Ele diz, por exemplo, poder viajar o universo e traz de lá uma série de descrições completamente bizarras que ele diz ser verdade e ser útil ao pensamento, tanto ao pensamento espírita como de espiritualistas em geral. Outro dia mesmo nós chamamos a atenção para a incorporação de um dragão. E esse dragão, ao mesmo tempo, seria um espírito de grande evolução. Então nós temos aí algo completamente sem sentido. Quer dizer, um espírito quase que puro, né, que alcançou um nível de progresso espiritual elevado e que, ao mesmo tempo, adota uma forma de dragão branco. Isso é algo que não faz o menor sentido. Isso é apenas para dar o tal do tom sensacionalista que atrai boa parte das pessoas para o canal dele e, consequentemente, para uma maior monetização. Né? Então, começa assim. Nós estamos apoiados em fatos passados, onde indivíduos começaram também com essas ideias exóticas, depois, então, acabaram deixando até suas próprias atividades profissionais para se dedicar apenas a isso, porque isso realmente tem dado muito dinheiro, né? Através da monetização das redes sociais, né? E o pior não é isso, né? Porque
O pior é que muita gente está acreditando e possivelmente isso vai ter alguma repercussão até mesmo dentro das casas espíritas. Essas pessoas vão começar a adentrar os centros espíritas e levar essas coisas para as tribunas espíritas ou para o público espírita em geral, como se fosse algo chancelado pelo espiritismo, né? Então, nós temos aí vários problemas, né, já detectados, problemas, inclusive, de ordem moral desse indivíduo, né, que hoje reside com 4 mulheres, uma, inclusive, é casada, e nós já andamos sabendo que o esposo de uma delas já não está muito satisfeito, então, né, isso é algo muito preocupante, né? Porque daqui a pouco esse indivíduo vai achar algum problema aí entre a esposa e esse indivíduo, e aí, né? Para ocorrer uma tragédia não custa, né? Outro dia também, só a título mesmo né, para quem ainda não conhece esse caso, né? O indivíduo foi fazer uma palestra, graças a Deus nunca fez uma palestra em centro espírita, tá? Mas fez uma palestra num restaurante, que é localizado numa fazenda no interior de São Paulo, em que ele defendeu o comportamento de um funkeiro desencarnado que chegou a ter 4 mulheres simultaneamente e teve filhos com outras 15, ele teve 32 filhos com 15 mulheres diferentes, por aí, um número astronômico, digamos assim, né? E que chegou a se relacionar com ter 4 esposas ao mesmo tempo. E ele disse que essa pessoa vivia de uma maneira sem saber, né? Porque é claro que no mundo artístico todo mundo apresenta suas famílias como se fosse propaganda de margarina. Ele nunca vai dizer que as mulheres, né, vivem em pé de guerra ou que ele já teve um problema. Ele sempre vai apresentar mesmo, porque ele não tem obrigação nenhuma de levar os seus problemas para a mídia. Então, ele defendeu esse modo de vida do funkeiro desencarnado, né, com uma relação polígama, né, o que, aliás, não é algo socialmente aceito e nem também legalmente aceito, né? A poligamia no Brasil é um crime. E disse que tem muitos casais, a maioria dos casais monogâmicos não era tão feliz quanto tal funkeiro foi, né, com todas as mulheres que ele chegou a ter. Então, e também chegou a dizer que a vida particular do médium não interfere em nada na mediunidade. Quer dizer, eu posso ser qualquer coisa, me comportar de qualquer maneira, desde que, né, eu, na hora de ir no centro espírita ou prestar algum serviço, eu o faça com compostura. Quer dizer, eu posso não ter compostura fora do centro espírita ou do centro espiritualista, como se isso não fosse interferir, isso não tivesse nada a ver, né? E quando as pessoas, de maneira geral, estranharam essa ideia, né, ele disse que essas pessoas, é o que ele costuma dizer, estão muito atreladas a um moralismo religioso, e que para o universo isso não tem nada a ver, que as pessoas estão muito atreladas a regras morais que elas aprenderam e que, na verdade, não se constituem em algo que realmente vá prejudicar a mediunidade ou a moralidade de alguém. Então, isso, a gente vê aí a relativização do comportamento. Isso também é muito grave, que as pessoas começarem a achar, né, que você pode adotar qualquer tipo de comportamento, que está tudo bem, está tudo ótimo, e enquanto a gente sabe, né, que não é bem assim. Né? Inclusive inventando que em alguns planetas que ele visitou, as pessoas tinham vários cônjuges, que elas tinham vários tipos de relação sexual, enfim, né? Aqueles relatos completamente estapafúrdios para tentar justificar uma teoria completamente imoral, né? Que provavelmente está escondendo aí o seu próprio comportamento imoral. Então, estamos chamando a atenção em relação a isso, assim como chamamos a atenção em relação a Sai Baba, né? Que também não, né? Porque ele ainda não se envolveu, mas que se envolveu em escândalos que ficaram mundialmente conhecidos,
né? Vários países, inclusive, solicitaram ao governo indiano a sua prisão ou a sua extradição para ser julgado nos seus países por ele abusar sexualmente de crianças, né? Cujos que foram até a Índia conhecê-lo, né? Ele realmente chegava a um determinado momento onde ele escolhia uma criança, né? E levava para os seus aposentos e ficava sozinho com eles. E aí começaram a se multiplicar, mundo afora, os depoimentos desses jovens dizendo terem sido, né, molestados por Sai Baba. Jovens que não se conheceram, jovens né, que não falavam a mesma língua, começaram então a pulular os relatos que foram comunicados aos governos, né, dos países dos quais eles eram cidadãos, mas como Sai Baba era multimilionário, ele ficou constatado, ele, né, molhou a mão, né, das autoridades indianas para que não tivesse que pagar pelos seus crimes, né? Crimes esses que não foram só de pedofilia, mas também de evasão fiscal, de não pagar os impostos devidos. E aí as pessoas muito ingenuamente acreditam o seguinte: mas ele construiu muitos hospitais, ele construiu escolas e universidades. Só que esse investimento que ele fez não corresponde nem a 5% do valor que ele conseguia arrecadar através das doações que vinham do mundo inteiro. Então, ele espalhou o mundo afora vários centros Sai Baba que recebiam essas doações. Tanto é que depois de sua morte foram descobertos, né, contas vultuosas, contas com quantias vultuosas em vários bancos da Índia e também escondidas dentro do seu chamado ashram, né, que é o local onde ele morava e fazia os seus atendimentos, né? E outra questão também constatada por especialistas no ramo de mágica, no ramo do ilusionismo, de que todas aquelas materializações não eram materializações coisíssima nenhuma, eram truques de mágica, truques de ilusionismo, né? Ele não se deixava filmar na atuação dessas pseudo-materializações, porque ele sabia que se aquelas imagens fossem parar na mão de pessoas entendidas, né, em mágica e ilusionismo, ele seria desmascarado. Então, o que aconteceu? Jornalistas das TVs inglesa e dinamarquesa conseguiram adentrar o ashram com câmeras escondidas, filmaram, né, ele em atuação, mostraram para mágicos e ilusionistas experientes que mostraram, inclusive repetiram aqueles mesmos truques, né? E o que se vê são espíritos até muito conhecidos dentro do movimento espírita, dizendo que Sai Baba era um grande avatar, um homem que realmente materializava coisas, um santo, quase um semideus. Né? Então, isso é muito preocupante, né? E pessoas que, porventura, saibam do que ocorreu com Sai Baba, obviamente vão colocar o espiritismo em xeque. Por quê? Poxa, tem espíritas por aí defendendo um criminoso, defendendo um prestidigitador, defendendo o Divaldo, né? O Divaldo, e temos outros que também fazem palestras favoráveis até hoje ao Sai Baba. Tivemos notícia de uma feita realizada na semana passada, e que foi, inclusive transmitida pela internet. Então, isso realmente consideramos muito grave. E eu acho que isso que você falou é importante, né? Porque as pessoas querem esse tipo de coisa para atrair público, né? Mas acaba que sai pela culatra, porque ainda mais hoje com a internet, né, atrai público, né? Por exemplo, o João de Deus atrai um monte de gente do mundo todo, mas depois vem a conta e cai na conta do espiritismo, né? Então,
não vale a pena nem do ponto de vista de querer atrair pessoas, né? Uhum. E sobre a questão, né, de recursos, não é? Não é igual, por exemplo, que é feito num centro espírita, né, onde você tem os recursos sustentando o próprio trabalho, né, sustentando a casa, né, e tal. A pessoa se torna, às vezes, rica, né, não precisa nem mora em mansão e se torna a profissão dela, né. Então, é importante separar as duas coisas e compreender, né. Inclusive, Kardec fala disso na revista, né, de como os recursos devem ser usados numa sociedade espírita. Sim. Então, e essa questão da quantidade e da qualidade, né, separar porque realmente não vale a pena no final, né. Eu achei bem interessante o que aconteceu no caso do Fernando Ben, Sim. porque teve o caso do João de Deus, né, e aí no caso do Fernando Ben, que foi comprovado, né, e Kardec fala que é um dever do espírita fazer isso, ter esse papel, porque se os espíritas não fizerem, os detratores vão fazer e vão colocar a culpa no espiritismo. Olha aí. E aí foram os próprios espíritas que denunciaram, né? E aí isso passa uma mensagem boa para a sociedade, no sentido de que a gente não passa pano para esse tipo de coisa. Exatamente. Muito importante. Boa lembrança. Tem gente que pensa assim, né? Eu não vou falar porque isso vai causar confusão no movimento espírita. Mas se você não fizer, um detrator vai fazer, e vai colocar a culpa no espiritismo, vai prejudicar o movimento espírita e pessoas vão deixar de ser espíritas por isso. Então não adianta. Os espíritas têm que fazer isso primeiro para resguardar o próprio espiritismo. E o que a gente está tentando mostrar, né, e que as pessoas ainda estão muito com essa ideia na cabeça, é que esse tipo de trabalho, de desmistificação, de mostrar a verdade, contrariamente à mentira, contrariamente à prejudiciação, contrariamente a essa ação dos falsos médiuns, nada tem a ver com falta de caridade ou com alguma perseguição a alguém. As pessoas, infelizmente, dentro do movimento espírita, encaram esse tipo de trabalho dessa maneira. Elas ficam do lado da pessoa que está agindo de maneira errada e contra aquele que está querendo levar a verdade. É impressionante, né, como que essa mentalidade da inércia, de deixar as coisas correrem soltas, se impregnou no movimento espírita. Né? Boa parte em função dessa literatura mediúnica, dita evangélica, com seus livros de página, onde diz para as pessoas se calar perante o mal, para ela esquecer as coisas. Não é assim. Né? Kardec e os próprios espíritos nunca disseram algo sequer parecido. Pelo contrário, como você bem disse aí, né? Falou que os espíritas tinham o dever de desmascarar, né, esses indivíduos que, né, acabam manchando, né, o espiritismo, ou manchando a própria mediunidade, né, e que vão ser desmascarados de alguma maneira. Né? E como você bem falou, é preferível que seja por espíritas do que pelos detratores do espiritismo, que logo vão tratar de botar na conta do espiritismo esse tipo de irregularidade. Exatamente, né? E a Fernanda diz que fazem na mediunidade seu sustento, exatamente. Porque a mediunidade, como diz o próprio Kardec, né? É a frase, né? Dá de graça o que de graça recebeste, né? Se a mediunidade vem dos espíritos, não é mérito do próprio médium, né? Então ele não tem como ganhar dinheiro em cima de algo que não é um trabalho dele, né? Não é que nem você ganhar dinheiro com um livro de outra pessoa, né? No caso, o espírito que escreveu aquilo, não o médium, é só transmite aquilo, né? Então para o espiritismo isso não faria sentido, né? E outra coisa que nós chamamos a atenção também é a espetacularização da mediunidade.
Que com o advento das redes sociais, principalmente o YouTube, né, que é a principal, não é a única, mas é a principal rede social voltada para vídeos, as pessoas, esses indivíduos mal intencionados, têm se apresentado sempre mediunizados, porque sabem da curiosidade que a maioria das pessoas, até nem são espiritualistas, tem em relação à fenomenologia, né? Então, se quebra até aí uma postura ética, né, dentro do próprio espiritismo e até na Umbanda, né? Os umbandistas dizem que não estão aí para espetacularização, os umbandistas sérios, né, também tem reafirmado isso, que não colocam aí os fenômenos que experimentam escancarados nas redes sociais, né? Que isso para eles também é como se quebrasse uma ética que nós, né, obviamente temos também dentro do espiritismo. Então é isso, é o sensacionalismo barato, né, por parte desses indivíduos que, no nosso ponto de vista, têm que ser combatidos com grande veemência, apontando, sim, quais são essas falhas, esses erros, esses embustes, para que o menor número possível de pessoas sejam enganadas por esses verdadeiros charlatães, né, que andam por aí explorando a boa-fé e a ingenuidade alheia. Exatamente. Essa questão, né, que você falou é bem interessante do espetáculo, né? No caso do espiritismo, a gente tem lá no livro dos médiuns o capítulo Influência do Meio, né? Uhum. Então, na época do Kardec, a mediunidade não era exercido, não tinha reunião mediúnica pública, né? No sentido, assim, tem a porta aberta, qualquer um pode entrar, né? Você tinha que ser convidado ou adentrar na sociedade espírita, né? Por causa da influência do meio, né? Mas hoje em dia você tem essa mediunidade pública, né? Que você tem um médium lá, que nem fazia o Fernando bem, né? Você tinha um médium lá em cima e uma plateia gigante vendo aquilo. Então, isso não era o método kardeciano de trabalho, né? Exatamente. Não só por exaltar a vaidade, mas mesmo se não exaltasse a questão da influência do meio, Kardec coloca, atrapalharia a reunião. Então, não é assim que é feito. O próprio Kardec omite o nome dos médiums, né? Ainda mais colocar na internet vai acabar esse problema de exaltar a vaidade do médium, enfim. Mas excelente, Arthur, queria agradecer, né? Foi muito bom. O Arthur está sempre aqui com a gente nos estudos do Céu e Inferno, terça, né? E eu queria ouvir suas considerações finais, algo mais que você tem a acrescentar. Deu para a gente realmente tratar de questões bastante interessantes, polêmicas, sensíveis, né? Dentro do movimento espírita. Todos nós temos que refletir em relação a isso, a essas deturpações, a essas pessoas mal intencionadas, né? Porque, como a gente sempre procura lembrar, né, Eric, a gente está encarnado no mundo de provas e expiações, onde a grande maioria, né, de nós é de espíritos de terceira ordem. Então, esses problemas derivam dessa condição ainda bastante inferior que nós ocupamos na escala espírita, né, onde damos vazão a uma série de problemas de ordem moral, né, que acabam, né, culminando nesse tipo de comportamento lamentável que nós estamos vendo por aí, né? Como já dissemos, da exploração da credulidade alheia, se utilizando da mediunidade ou de uma mediunidade falseada, né? Algo que se passa por uma mediunidade e que não tem nada a ver com a mediunidade séria, né? A mediunidade em si, ela é neutra, ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal, mas tem algumas pessoas que, por falta de estudos, acham que se é médium ou se é de um espírito, pronto, deva ser aceito sem nenhuma contestação, enquanto nós aprendemos com o espiritismo que não é nada disso, né? A mediunidade pode ser uma faculdade
ostensivamente presente no indivíduo de bom caráter, assim como também no indivíduo de mau caráter, né? Assim como os espíritos se comunicam, pode ser espíritos elevados, já, né, que ocupam uma categoria, né, ocupa um certo nível de evolução na escala espírita, como também pode ser de um espírito que, por vezes, sabe menos do que nós, né, de um espírito inferior, ainda muito ignorante, isso quando não é um espírito mal intencionado. Então, isso tudo tem que ser estudado, tem que ser analisado, levado em consideração pelos espíritas de maneira geral. Não temos que pular essa parte, né? E não tem nada de anticristão, anti-evangélico, anti-espírita, antifraterno, anticaridade nessas análises. Essas análises têm que ser feitas por todos nós. Não pode ser só o Eric, o Arthur, o Guilherme Velho, enfim, todos têm que ter essa postura de cuidado, de zelo pela seriedade dos trabalhos espíritas ou mesmo trabalhos mediúnicos, já que o espiritismo não é uma exclusividade do espiritismo, né? Ela está presente no ser humano, né? na raça humana, né? Todos nós temos esse quantum aí de mediunidade, uns de maneira mais ostensiva e outros de modo menos ostensivo. Então, agradecemos a oportunidade que o canal Espiritismo em Kardec nos dá, através da figura do Eric, e estamos aí, né, sempre à disposição para trabalhos de esclarecimento como esse. Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.